trazer uma palavra de Deus para os nossos corações nesses dias. Não é fácil, a gente tem vivido dias muito difíceis e eu queria compartilhar com você nesse momento. Nós estamos falando sobre a volta de Cristo nas quartas-feiras aqui na Igreja Batista Regular Hermon. Oramos a Deus que o mais breve possível a gente possa estar retornando, para o templo, que essa tempestade passe e nós como igreja possamos retornar para o culto, para o templo, para juntos adorarmos o Senhor, ouvirmos a sua palavra. E é uma alegria poder, junto com a igreja, adorar o Senhor, ouvir a sua palavra. E agradecer aos irmãos também na Paraíba que estão nos acompanhando, também em São Paulo. Deus possa abençoá-los grandemente nas suas regiões. Meus amados, o texto de hoje se encontra em Oséias, capítulo 4, e eu queria ler com os irmãos Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 6, que diz assim: Oséias 4, 6: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei a paga das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Muito bem, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. O profeta Oséias, conhecido como profeta menor, ele está chamando a atenção de Israel para a sua corrupção. Ele fala no capítulo 3 da longanimidade de Deus, e aqui no capítulo 4 ele começa a explicar sobre a corrupção da nação de Israel, uma corrupção geral, uma corrupção que era dos mais pobres, dos mais humildes, dos mais indutos, e também uma corrupção que ela era geral, ela chegava até aos ricos, aos reis, aos governantes e também aos sacerdotes, que seriam aqueles que deviam cuidar dessa questão do ensino moral para o povo na sociedade. Aqui ele começa a chamar a atenção do povo a partir do versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Ele diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento. Três coisas ele começa a falar que não existia naquela sociedade da nação de Israel. Naquele período não existia verdade, não existia amor e nem o conhecimento. E ele dizia que, na contramão disso, o que estava ocorrendo naquela sociedade? O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Eu lembro, lendo esse texto em certo momento na igreja, eu disse assim: parece que Oséias está morando nos nossos dias, na cidade aqui de Manaus. E, meus irmãos, eu lembro também que quando Jesus esteve conosco, esteve entre nós ali na nação de Israel, na Palestina, ele chamou a nação de Israel, exortou a nação de Israel a mudarem de vida, a deixarem seus pecados, a abandonarem a idolatria. Nós vamos ver isso aqui, a incredulidade e a imoralidade. São os 3 pontos, eu estou logo entregando para você os 3 pontos dessa mensagem: a imoralidade, a idolatria e a incredulidade. Nós temos outro também, você pode colocar aí dentro
né, com três palavras com a letra que inicia com a letra I: a imoralidade, a idolatria e a injustiça. Todo pecado cometido pelo homem, ele está dentro dessas três palavras: imoralidade, injustiça e idolatria. Mas continuando, ele diz, olha, quando Jesus esteve conosco, Jesus olhou para aquele povo certa vez e disse assim, quando for perto da minha volta, o mundo vai estar como nos dias de Noé. Ele disse, como nos dias de Noé. E aí a gente tem que ver, eu acredito que todos conhecem, as crianças conhecem a história de Noé. Ele disse que nos dias de Noé, o povo comia, bebia, dançavam, trabalhavam, casavam, se davam em casamento, né? Faziam suas festas, estavam tranquilões da vida, né? E Jesus disse, antes da minha vinda, será como nos dias de Noé. E certa vez também, Jesus nunca ficou passando a mão na cabeça de ninguém, e ele disse assim, essa geração é má e adúltera. A gente, olhando para os nossos dias, o contexto que o Brasil está, eu como pastor, muitas das vezes, eu tenho minhas convicções baseadas nas Escrituras, pela misericórdia de Deus. Sou um pecador que o Senhor transformou e está transformando a cada dia. E, às vezes, o senso de justiça cresce, a gente vai para a internet, diz alguma coisa, mas sempre seguindo, né, princípios bíblicos, né, nada de palavrão, de coisa imoral. Mas, quando a gente expõe o nosso pensamento, alguns, né, não gostam, tal. Eu lembro que até o próprio Jesus Cristo, quando mandaram perguntar, olha, Herodes, Jesus disse para essa raposa, né, para o judeu, o que a raposa era? A raposa era ladrona, ela vinha para roubar os bichos, os filhotes. Então Jesus disse para essa raposa que eu vou pregar, vou evangelizar e tudo mais. E também, diante de Pilatos, Jesus, né, expôs a verdade. Né? E hoje, nós estamos numa sociedade que a gente tem muito medo. Né? Os pastores, os cristãos, não vão expor o que eu penso, aquilo que eu tenho por verdade, porque eu quero viver naquele politicamente correto, viver numa época de inclusão, tudo tem que ser incluído, nada pode ser excluído, nós temos que aceitar tudo e todos os comportamentos, todas as práticas, todo tipo de coisa tem que ser aceitada por todo mundo, nada mais é errado. Uma coisa pode ser errada para mim, mas não é errada, né, para esse meu amado irmão que está nos assistindo agora, aí no seu estado. E a gente fica, o pastor isso é errado, mas eu não sou pastor, então para mim não é. E meus irmãos e meus amigos, se a gente não tem uma base, como diz o Salmo 5:11, se não estou enganado, é 4:11, diz assim, tirando o fundamento, o que poderá fazer o homem? Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o fundamento, ela é a régua de medir. A Bíblia é que deve ser o fundamento do nosso pensamento, aquilo que eu proponho como ideia, daquilo que eu exponho como algo que rege a minha vida, rege meu casamento, rege os meus negócios, rege o meu comportamento como pai. Voltando para o texto, Oséias vai chamar aquele povo e dizer assim, o meu povo está sendo destruído, versículo 6, dentro daquele contexto onde não tinha verdade, não tinha amor, não tinha conhecimento, mas pelo contrário, tinha mentira, furto, adultério, morte, arrombamentos, homicídios. Ele vai dizer assim no versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Agora, olha lá, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Muitos que se dizem sacerdotes, pastores, padres, bispos, apóstolos, arcanjos, serafins e tudo mais, não estão mais diante do Senhor, como aquele diz, porque não estão servindo ao Senhor, não estão trabalhando para o Senhor, não estão fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. Ele diz, o meu povo está sendo destruído, como diz lá em Isaías, capítulo 5:13. Eu vou ler para vocês esse texto de Isaías, capítulo 5, versículo 13, que diz assim, ó, Isaías 5:13.
Portanto, o meu povo será cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, ao mal chamam bem, e ao bem mal, que faz da escuridade luz, e da luz escuridade, e põe o amargo por doce, o doce por amargo. Isso aqui é o texto de Isaías 5:13, e eu também li o versículo 20. Pois bem, Osés diz, o meu povo está perecendo, ele se referindo à nação de Israel, ele diz porque falta o conhecimento. E aí ele começa pela ordem, ele diz, os sacerdotes me rejeitaram. Os sacerdotes negaram o Senhor. Os sacerdotes não estavam obedecendo o Senhor para dizer ao povo que tem que ser dito. E muitas das vezes a gente não tem coragem de dizer o que tem dito, porque a gente sabe, eu vou ficar feio na foto, né? Eu não vou ficar bem na foto com fulano, ou com cicrando. Se eu disser a verdade para alguém, a pessoa não vai gostar mais de mim. Com o pastor, dependendo, às vezes, das ofertas. Se eu disser isso, o irmão não vai mandar o dízimo, o pastor, o irmão não vai me ajudar financeiramente, e eu vou ter que pagar água, luz e escola da filha e tudo mais. Então esse tipo de coisa pode acontecer. E acontece. Nós sabemos. Mas, meus amados irmãos, se nós queremos, de fato, a bênção de Deus, ser pastor, pode não ser, pode ser só irmão, crente, não sei. Se você quer a bênção de Deus na sua vida, na vida da sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus netos, seus amigos, seus negócios, tem que ter não só o conhecimento do Senhor, mas a obediência à palavra do Senhor. Aí, o que nós vamos ver aqui? Aquilo que eu já falei agora há pouco. Que 3 coisas aconteciam com aquela sociedade e estava acontecendo porque eles não tinham o conhecimento mais do Senhor, porque foi deixado de ser ensinado pelos sacerdotes esse conhecimento. Deixaram de ensinar, deixaram de dizer ao povo, olha, isso é errado, isso é pecado. Quando Arão perde 2 filhos queimados diante do Senhor, Deus diz para Arão, Moisés, Deus diz para Moisés dizer para Arão, Moisés diz para Arão para ensinar o povo a discernir entre o santo e o profano. O que é que agrada a Deus, o que é que desagrada a Deus. Quando Jesus esteve entre o povo, o seu povo ali na Palestina, ele fez isso. Ele esteve sentado na mesa com fariseus e hipócritas, mas ele ensinou para eles como eles deviam viver. Ele se aproximou da prostituta, mas disse à prostituta, olha, muda de vida. Ele olhou para Zaqueu, rico, cheio de dinheiro, e disse, Zaqueu, vem fazer parte do meu grupo e sustenta a igreja financeiramente, como muitos hoje fazem, como muitos pastores e movimentos fazem. Quer o dinheiro, não quer saber da tua alma, quer saber da minha alma. Quer saber do dinheiro. O dinheiro está caindo, então não quer saber como tu vive. Agora, Jesus disse lá para Zaqueu, olha Zaqueu, muda de vida. Eu vim buscar salvar o perdido. Tu és judeu, tu buscas cumprir a lei, tu tenta ser uma pessoa boa, mas tu está indo para o inferno. A mesma coisa que ele disse lá para aquele homem quando veio de noite, né? Nicodemos, Senhor, sabemos que és filho de Deus, que essas coisas que tu fazes. Jesus disse, Nicodemos, você está querendo ir para o céu pelas obras. Você está querendo ir para o céu pela bondade que você faz, né? Só abrindo um parênteses aqui, Patrício, meu primo, Deus te abençoe. Aí em São Tomé, você, sua esposa, seus negócios. Né? Meus amados, o que Jesus disse para Nicodemos? Tem que nascer de novo. Tem que reconhecer que é pecador. É o que a Bíblia diz. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é religião. Não é a minha igreja, a igreja dos meus pais, dos meus avós, a igreja nova, a igreja... Não, é entender, eu sou pecador. Aí Jesus vai e diz para Nicodemos, tem que nascer de novo, tem que mudar de vida, tem que deixar a imoralidade, tem que deixar a injustiça, tem que deixar a incredulidade, tem que deixar a idolatria, porque idolatria é pecado. Agora, eu vou ler para você o texto, no versículo 8, diz assim, alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Os sacerdotes que não ensinavam o povo eram o mesmo sacerdote que se alimentava do pecado do povo. Como é que é isso? Olha, tô nem aí para a vida do Severino. O Severino está dizimando, está ofertando, o Severino está na igreja, a vida dele não me importa. Espera lá. Aqui, Oséias diz que o povo perece porque não tem o conhecimento do Senhor. Aí ele diz mais,
que esses que se alimentavam do pecado do povo também tinham um desejo ardente por isso. Meus irmãos, quando nós falamos hoje de igreja, eu não estou me referindo à placa de nenhuma igreja. Estou me referindo a essa instituição divina. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Quando nós falamos de igreja hoje, muitos aí fora, muitos do mundo que não querem mais saber de igreja nenhuma, estão nos seus empregos, nos seus trabalhos, nas suas empresas, se virando e dizem, não quero mais saber nem de igreja evangélica, nem de católica, porque só tem mentira, ganancioso. Tem razão. Mas Jesus deixou claro que ele ia edificar a igreja dele, e a igreja é a comunhão daqueles que foram salvos por ele, que reconhecerem Jesus, o senhorio dele, que reconheceram que são pecadores, porque Jesus começou pregando lá, não decreto determine, mas Jesus começou pregando, arrependa-se, deixe seu pecado. O que é o pecado? É a transgressão da lei de Deus. O homem tem que casar com uma só mulher, viver com ela a vida toda, e eu digo isso porque tive o privilégio de ser criado no lar onde meu pai e minha mãe até hoje estão casados. Meus avós, mesmo com pouca leitura, morando no interior da Paraíba, homens que respeitavam suas esposas, homens que morreram na velhice e ninguém nunca foi na porta deles dizer que eles estavam mexendo com a mulher dos outros, que ninguém nunca foi na porta deles pedir o que eles tinham roubado, tinham caráter, tinham moral, respeitavam as esposas, criavam os filhos com autoridade. Esses homens do passado. E eu creio na salvação deles, que eles entregaram a vida deles ao Senhor, porque andavam como a Bíblia manda andar, mesmo sendo pecadores, não eram santos, eram pecadores, como toda a Bíblia diz, todos os homens são. Agora, não, meu amado, meu amigo, não use isso como desculpa, eu não quero saber de igreja nenhuma, porque nenhum presta. Você é responsável por si, para dizer, peraí, eu vou pegar minha Bíblia, lá no meu trabalho, lá na minha empresa, eu vou ler minha Bíblia, e saber o que a Bíblia diz sobre isso, para não ser enganado, como muitos estão sendo enganados pelos charlatões da fé, que estão brabos aí, porque mexeram com alguns, né? Você cura tudo, cura caroço, cura mão, cura perna, cura orelha, cura tudo. Chegou o coronavírus, e para a ironia de muitos aí, interessante, não fizeram o culto da cura por causa do coronavírus, mas não curaram o coronavírus, né? São mentirosos, estão mentindo, enganando o povo que não quer se humilhar diante do Senhor. Para a gente caminhar para o fim dessa mensagem, no versículo 9 ele diz assim, por isso como é o povo, assim é o sacerdote. Todo mundo não sabe mais para onde vai. Todo mundo, religião, e todo mundo segue o que quer seguir. E aí nós estamos vivendo um tempo onde se você for um pouco católico, um pouco evangélico, um pouco espírita, se você for um pouco cadecista, se você for um pouco de cada religião, você agrada a Deus. Não, você não agrada não. A Bíblia diz que 3 vezes a voz ressoou do alto dizendo assim, esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. Só tem um, e Jesus diz, ele disse isso mesmo, quando ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para quando essa vida terminar, você poder se alegrar no céu, o caminho é Jesus Cristo. Não é Maria, não é Pedro, não é pastor, não é apóstolo, não é bispo, não é Zé, não é Maria, não é esses charlatões aí da fé, não. O caminho para o céu é o Senhor Jesus. E aqui, Oséias diz isso, o povo está que nem um sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e daria paga nas suas obras. A Bíblia diz que nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fazemos, falamos, pensamos. Um pai deve educar seus filhos. O pai deve ensinar seus filhos. Os filhos têm que crescer ainda velho. Tem que respeitar seus pais. Agora, é triste quando um pai abandona, não quer saber de nada, não quer saber de religião e deixa os filhos entregues a si. E eu trabalho aqui em Manaus, todo mundo sabe, as pessoas que me conhecem, trabalho com crianças carentes, crianças que são abandonadas dos pais, das mães, dos avós, vivem mesmo na rua, e muitas dessas crianças vão sim pender para a droga, para a prostituição, porque não tiveram o ensinamento, não tiveram ali uma base. E meus amados, aqui Oséias chama a atenção do povo para quê? Olha, se os sacerdotes não ensinam, se o sacerdote não coloca a minha palavra, nesse caso a palavra de Deus, no coração do povo, o povo está perecendo, o povo está penando, o povo está apanhando, a nação está apanhando. E aí nós chegamos no versículo 10.
Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque o Senhor deixará de adorar. Eu estava pensando nisso hoje, pastor Marcos Paulo, que a sociedade tem se entregado mais à sensualidade do que nos tempos de Cristo? Será? Tudo está em torno da sensualidade, da sexualidade, as programações da televisão, as roupas dos homens e das mulheres. Eu disse uma vez, né, pregando em algum lugar, não lembro, de quantas coisas eu me espantei quando eu comecei a usar Facebook e ver às vezes pessoas crentes postando foto quase que nua e aí expondo um versículo bíblico. Você está na praia, está de roupa de banho, fique lá, não poste. Não poste onde você está, não poste se está comendo, se está na piscina, não faça isso. Sua vida, pessoal, é sua. Ninguém deve saber. Hoje as pessoas estão fazendo no meio da rua tudo que querem e todo mundo tem que aceitar. Quem não aceita é homofóbico, quem não aceita é do contra. Aqui, você está dizendo, é a palavra de Deus, não é a palavra do pastor Maciel, nem da igreja batista, nem de igreja nenhuma. Comerão, mas não se fartarão, né? É tanta riqueza, tanta produção e a fome está aí, matando muita gente. Entregar-se-ão à sensualidade. Meu amado, você casou. Minha amada, você casou. Isso aí é sua vida lá no seu quarto, dentro da sua casa. Não é nas redes sociais, não é para todo mundo ver. Todo mundo sabe de tudo. Nós somos homens e mulheres. Viva a sua vida. Na hora que você estiver trabalhando, você está trabalhando. Na hora que você estiver em casa com a sua esposa, está com a sua esposa em casa. Ele diz assim, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixar de adorar. Deixarem de adorar a Deus. Olha só. Então você tem a imoralidade aí. A imoralidade. Aí versículo 11 diz, a sensualidade, o vinho e o mosto, né? A entrega ao vinho, como Salomão disse que fez pelo tempo da vida dele, e viu que o vinho não trazia alegria nenhuma. Mas ele diz, tiram o entendimento. Então uma sociedade imoral, que se entregou à sensualidade, né? Tudo hoje, os caras vão vender cerâmica, bota uma mulher nua do lado da cerâmica, para vender a cerâmica. Né? Então ele diz, a sensualidade, o vinho, o mosto, o entendimento. As pessoas trabalham a semana toda para poder passar um fim de semana bebendo. Pelo amor de Deus, não vem dizer que você não bebe porque você é pastor. Não, eu não bebo mesmo não, eu nunca bebi. Eu odeio bebida. E se dependesse de mim, pastor, se fechasse a empresa de bebida, quantos desempregados? Iam procurar outro serviço, outro trabalho aparecer. Vamos produzir algodão, bora produzir bolacha, bora produzir cadeira, deixa de produzir cachaça. Mas muitos dizem assim, não, a cachaça tem que ter, tem que vender, tem que existir. A Bíblia diz que essa bebida tira o entendimento. Quantos homens que encontram uma mulher bonita, e aí a mulher trabalhadora tá lá lutando com ele, e ele perde essa mulher por causa da bebida, porque os amigos, bora beber, bora tomar uma, vai beber uma, vai perder a esposa, por causa de cerveja, por causa de cachaça. Mulheres também. Mulheres às vezes expondo copo na internet, que coisa feia, coisa feia. A bebida não faz bem. Não me venha com essa ideia do politicamente correto. O empresário, o homem de posição, tomar um whiskyzinho, beber uma cervejinha. É errado. Vai dar problema, vai trazer complicação para ele, para a esposa, para os filhos. Meus irmãos, devemos ter a coragem de dizer a verdade. Devemos ter a coragem de dizer a verdade. Eu sempre digo isso aqui onde eu estou pregando. Eu tive um berço. Eu tive um avô que morreu aos 93 anos e era um homem honrado. Disse para mim certa vez, eu nunca botei um copo de bebida na boca. Então não venho aceitar a gente enchendo a cara, fazendo bobagem, matando e querendo se matar por causa de cachaça e dizer, mas é assim mesmo, eu sou uma pessoa politizada. Que nada, tá morto nos seus pecados, tem que deixar a cachaça mesmo, senão vai para o inferno. Ele diz, se entrega ao vinho, o vinho tira o entendimento, então o cara perde mulher, perde filho, perde emprego, gasta dinheiro, perde o dinheiro todinho, vai se matar no outro dia para arrumar mais dinheiro que gastou com bebida. Aí olha só, o que continua dizendo aqui. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vai dar resposta, porque o espírito de prostituição os enganou. Eles prostituindo-se abandonaram o seu Deus. Aqui é uma coisa que hoje também ninguém pode tocar. Se tocar vai magoar muita gente, mas eu prefiro me separar pela verdade do que estar junto com a mentira. Aqui a idolatria, meus irmãos. A idolatria. A gente tem, eu nasci e me criei no catolicismo romano, lá no povoado de São Tomé, na Paraíba. Graças a Deus por isso.
enquanto os meus amigos lá da minha idade, 13, 14 anos, estavam indo para o mundo fazer bobagem, eu estava na igreja com meus avós, rezando terço, novena. Não me envergonho de dizer isso hoje, mas graças a Deus, Deus foi abrindo meu entendimento a partir dos 20 anos de idade, 19 anos de idade aqui em Manaus. E assim, aqui ele diz que esse povo que entrega a sensualidade sem entendimento, entrega a bebida, ele consulta o seu pedaço de madeira. Então tá aí, ó, a idolatria. As pessoas, não, mas eu tenho o meu santo, eu tenho a minha religião, a religião dos meus pais, dos meus avós, não vou deixar. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta. Meus irmãos, a idolatria para com Maria, para com os santos, para com objetos, e aí nós chegamos dentro das igrejas evangélicas, né? Você que gosta de ir receber o lenço, receber o sabonete, a rosa, a pedrinha, a pulseirinha, sai dessa, abandona isso. Isso é idolatria, e idolatria é pecado. E a última coisa, então, a imoralidade, a idolatria, e no versículo 12 ele diz assim, e prostituindo-se abandonaram o seu Deus, a incredulidade. É triste dizer isso, mas quantos nasceram dentro de igrejas católicas ou evangélicas e hoje não querem mais saber de Deus? Eu estou bem, estou feliz no amor, estou ganhando dinheiro, eu agora me formei, fiz uma faculdade, conheci tanta coisa. Deus para quê? Tira Deus da história. Para que a incredulidade. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus veio, e ele diz lá na casa de Zaqueu, eu vim buscar e salvar o perdido. A Bíblia diz que todos pecaram e que o salário do pecado é a morte, que o homem tem que se arrepender, deixar seu pecado e crer no Senhor, mesmo ciente que todo dia peca, desagrada a Deus, tem que se humilhar diante dele, pedir misericórdia. E aqui ele diz, abandonaram a Deus. Esse mundo, irmãos, nossos dias, é tanta igreja, tanto movimento, tanta coisa, mas os próprios homens dentro das igrejas abandonam o Senhor, deixam o Senhor de lado. O que importa é o crescimento, o que importa é o dinheiro, o que importa é a mordomia do templo, o que importa é tantas outras coisas, o que importa é que eu estou bem. Deus fica lá naquele cantinho lá, ou na parede, através de um quadro, de uma imagem, ou se não na Bíblia, lá no guarda-roupa. A incredulidade. Então veja, para a gente concluir, uma recapitulação da mensagem. O povo está parecendo falar de quê? De entendimento. Você tem entendimento de muita coisa, você sabe tantas coisas, mas busque entender do Senhor. Não fique se desculpando, ou não fique tirar, mas é porque eu não sou de igreja, eu não gosto de igreja, eu não discuto religião. Não discute? Então você vai ser enganado. Alguém vai trazer uma ideia para você, você vai aceitar. Discuta sim, pegue sua Bíblia, vá ler sobre outras religiões, sobre as ideias que existem por aí, e busque, sabe, onde é que tem um livro que ensina o homem a amar a esposa, a respeitar, a cuidar dos filhos, a cuidar dos mais humildes, a viver uma vida humilde. Irmãos, a arrogância do homem que pensa que tem dinheiro, pode pagar o céu, pode viver muito desse modo, não. Está aí o coronavírus mostrando, pobre, rico, país de primeiro mundo, país de terceiro mundo, morrendo gente todo dia. Um vírus, uma coisa pequena, levando homens e homens à morte. E não importa o tamanho do país, a riqueza, a morte está aí batendo a porta. E a incredulidade crescendo nos nossos dias. A incredulidade. Quantas pessoas estiveram dentro de igrejas, ouviram o evangelho, conheceram o evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho lá de Romanos 1,16, que diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, como está escrito, de fé em fé, pois o justo verá por fé. A fé não é coisa sua. Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ainda diz mais em Efésios, Romanos 10,17 diz a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Efésios 2,8 está lá. Eu vou dar dinheiro para eu ter fé. Hoje eu vou deixar a bebida para eu ter fé. Não tem como. Efésios 2,8 assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. Deus dá fé ao homem. Para o homem dizer, a partir de hoje eu vou mudar de vida. Eu vou andar santamente, eu vou ser digno,
eu vou pagar minhas contas, eu vou cuidar da minha esposa, eu vou olhar só para ela, eu vou trabalhar, eu vou buscar uma igreja onde eu possa adorar o Senhor Espírito em verdade. Não vou para a igreja para estar atrás de madeira, que nem está aqui. Meu povo consulta madeira. Vamos lá, tem imagem ali, vamos lá, tem aquela imagem enorme, tem imagem, vamos lá. Ou senão, olha onde é que tu olha, aqui o pastor está dando aqui o lenço consagrado, aí vão lá atrás do lenço consagrado. Não, não. Nós temos que colocar nossa fé no Senhor. Colocar nossa fé no Senhor. Dizer, Jesus, tem misericórdia de mim, eu sei que sou pecador, mas me ajuda a viver uma vida santa, uma vida digna, que eu não possa ter que me esconder de noite, para alguém quer me bater, que eu não possa ter que chegar em casa e esconder da esposa o que eu fiz durante o dia, que eu possa ser alguém de entendimento, entender que a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus, e que Jesus veio, ele disse assim, eu vim buscar e salvar o perdido. Você já entregou sua vida a Ele? Deus abençoe, que Deus possa usar essa palavra de Oséias 4, se você depois leia na sua casa esse texto, e que você não se entregue à imoralidade, à idolatria e à incredulidade. Deus abençoe, até a próxima vez, se assim o Senhor nos permitir.